Como liberar o FGTS para a compra do seu novo imóvel? Se você está procurando um novo lar e tem um saldo de FGTS parado, provavelmente essa é uma das suas dúvidas e hoje a gente vai debater aqui. Mas antes, meu nome é Leandro Colobiali, sou especialista em lançamentos imobiliários em Campinas e região. Roda a vinheta. Bom, são poucas as formas de utilizar o FGTS. Basicamente, você consegue utilizar o FGTS ou quando você é demitido ou quando você se aposenta. Uma outra forma que o governo permite você utilizar o FGTS é na compra de um novo imóvel. E basicamente existem duas formas de você utilizar o FGTS para comprar um imóvel. Você pode usar esse valor como parte de entrada ou para bater do seu saldo do financiamento. Mas quando que você usa um ou outro? Existem algumas regras e existem algumas regras também se você pode utilizar ou não o FGTS. A gente vai falar dessas regras agora. O FGTS não pode ser utilizado deliberadamente para comprar um imóvel. Existem algumas regras, eu vou citar 5 principais regras que, se você se enquadrar nelas, muito provavelmente você vai poder utilizar o FGTS. A primeira regra é que esse imóvel deve ter a finalidade de moradia. Você tem que estar comprando este imóvel para você morar. E este imóvel tem que ter um valor máximo de R$1,5 milhão. Acima disso, também não pode utilizar o FGTS. A segunda regra é que você precisa ter pelo menos 3 anos de carteira assinada. Isso não significa que você precisa ter 3 anos ininterruptos, seguidos ali, trabalhando na mesma empresa, sem um intervalo. Significa que você precisa ter pelo menos os 36 meses de carteira assinada no total. A terceira regra é que você não pode ter outro financiamento de imóvel ativo no sistema financeiro de habitação, que é o sistema mais convencional, mais comum de se financiar um imóvel. Então, se você tem outro financiamento de imóvel ativo, você não pode utilizar o FGTS para comprar um imóvel. A quarta regra é que o imóvel que você pretende adquirir, ele precisa estar localizado ou na cidade ou nas cidades limítrofes, né? Ou seja, as que fazem fronteira com a cidade que você ou já mora ou a cidade que você trabalha. E a quinta regra é que você não pode ser proprietário de outro imóvel nessa cidade ou nas cidades limítrofes. Bom, para facilitar o seu entendimento aqui dessas regras, as 3 primeiras regras elas são mais fáceis, elas são claras, né, mais diretas. Então é a finalidade de moradia, imóvel de até R$1,5 milhão, 3 anos de carteira assinada e não pode ter outro financiamento ativo. Ok. As outras 2 regras é que muitas vezes traz dúvida para quem está querendo utilizar o FGTS. Então vamos falar um pouquinho delas, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então vamos supor aqui, vamos dar um exemplo, você está querendo comprar um imóvel em Campinas, mas você já é proprietário, você trabalha e mora em Campinas e está querendo adquirir um imóvel em Campinas utilizando o FGTS. Mas você já é proprietário de imóvel, só que esse imóvel fica em Ribeirão Preto. Você consegue ou não utilizar o FGTS? Você consegue, porque aqui cai na quinta regra que a gente falou. Você não pode ser proprietário de um imóvel que fique na cidade ou nas cidades limítrofes de onde você pretende adquirir esse imóvel. Então, se em Campinas não faz fronteira com Ribeirão Preto, nesse caso, você pode utilizar o FGTS. Agora, e se esse imóvel fosse em Paulínia? Paulínia já faz fronteira com Campinas. Então, no caso, você não conseguiria utilizar o FGTS por ser proprietário de um outro imóvel na região. Aí você pode falar: então, mas eu vou utilizar o FGTS então para comprar um imóvel em outra cidade. Eu tenho um imóvel em Paulínia, não consigo usar em Campinas, vou usar para comprar em outra cidade, no Guarujá, por exemplo. Também não consegue, porque você deve utilizar o FGTS na cidade onde você mora ou trabalha, que no exemplo que a gente estava dando é em Campinas. Leandro, e se eu não me enquadrar em alguma das regras? Olha, para poder utilizar o FGTS, você deve se enquadrar nessas 5 regras, mas existem algumas raras exceções. Por exemplo, você é proprietário de uma casa em Campinas e está querendo comprar outro imóvel utilizando o FGTS em Campinas. Só que essa casa que você tem, você ainda não tirou a BITS dela. Então, para a prefeitura, vai estar constando como terreno. Então, terreno não é uma habitação, não é uma moradia, você não consegue morar no terreno. Então, nesse caso, a hora que você solicitar o FGTS ao banco, ele vai constar como terreno e vai liberar o FGTS para você adquirir o outro imóvel. Então, se esse for o caso, primeiro utilize o seu FGTS, depois regulariza a casa que você já tem. Inclusive, esses são outros pontos que a gente tem que se atentar.
O uso só pode ser feito para imóveis residenciais. Se você já for proprietário de um imóvel comercial ou de terreno, não tem problema, você pode utilizar. E a utilização do FGTS tem que ser para um imóvel próprio. Você não pode utilizar esse recurso para comprar imóveis para terceiros, como filhos ou outros familiares, ok? Agora sim, vamos falar aqui. Agora você já sabe das 5 regras, as 5 principais regras. Vamos falar aqui se você deve utilizar esse FGTS como entrada ou pro financiamento. Como é que funciona? Antes de tudo, se você estiver comprando um imóvel já pronto, você consegue utilizar sim na entrada, porque você já vai assinar o financiamento com o banco e o banco já vai fazer esse repasse do FGTS para a construtora. Então, estando pronto, ok, você consegue utilizar como forma de entrada. E se esse apartamento estiver na planta, esse imóvel estiver na planta, como que utiliza? Tem forma sim de utilizar como forma de entrada, mas aí vai depender da modalidade de financiamento. Inclusive, eu fiz um vídeo, o meu vídeo anterior foi falando sobre as formas de financiamento na planta. Então, eu comento lá sobre o crédito associativo e o financiamento com o próprio banco. Não vou me aprofundar aqui nas modalidades, mas eu vou comentar aqui para você entender como você vai utilizar o FGTS. Para você utilizar na entrada, você precisa encontrar um empreendimento que tenha a modalidade de crédito associativo. Por quê? Porque a Caixa Econômica já vai fazer uma análise sua antes da compra do imóvel. Então eles vão te analisar e vão falar o quanto que liberam de financiamento para você. Assim que essa análise vier, a construtora pode vender esse apartamento. Então você compra esse apartamento e logo em seguida o banco vai te chamar para assinar o financiamento. O financiamento você vai pagar lá na frente depois que pegar as chaves. Então daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a hora que as obras estiverem prontas. Mas você já assina o financiamento agora. Aí nesse caso, já assinando o financiamento, o banco já consegue fazer o repasse do FGTS e você pode utilizá-lo como forma de entrada. Agora, se você está em um empreendimento que você vai financiar com o seu próprio banco, que não tenha a modalidade de crédito associativo, você só vai assinar com o banco lá na frente. Então, nesse caso, você já pagou a entrada. Você comprou o imóvel hoje. Então, o imóvel fica pronto daqui a 2 anos. Nesses 2 anos, você já teve que dar a entrada. E só lá na frente você vai buscar o financiamento junto com o seu banco, o banco da sua escolha. No momento que você assinar com eles, é na hora de você já pegar a chave do seu imóvel para poder morar nele. E nesse momento que o banco vai fazer o repasse do FGTS para a construtora. Então, neste caso, não funciona como entrada, porque a construtora vai exigir uma entrada prévia, antes deste momento. Então, você vai conseguir utilizar o saldo do FGTS para abater do seu financiamento. Tá legal? Essas são as principais informações sobre como utilizar o seu FGTS. Ficou na dúvida, não sabe qual que é o seu saldo do FGTS? Existe um aplicativo tanto para Android como para iOS chamado FGTS. Pode baixar, você vai lá fazer um cadastro, se já não tiver, e você vai conseguir ver lá em saldos e extratos quanto que você tem de FGTS, assim te ajuda a se planejar também. Tá legal? Ficou alguma dúvida? Quer mais alguma informação? Comenta embaixo e deixa o seu like. Vou deixar também aqui agora no final do vídeo o outro vídeo que eu fiz sobre as modalidades de financiamento. Tá legal? Então, até uma próxima.